Medo versus fé. Qual você escolhe? Pergunta para a pessoa do seu lado, qual é que você vai escolher? Pergunte a ela, qual você vai escolher? É porque parece até uma pergunta óbvia que você vai decidir fé, mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Eu digo isso, querido, porque existem coisas que não se compactuam. Tá entendendo? Então, quando o medo senta na mesa, a fé levanta e vai embora. Agora, quando a fé senta na cadeira, o medo nesta mesa tem que levantar da cadeira e tem que ir embora. É impossível coexistir a presença de fé e de medo. Por isso que eu estou te falando qual a sua escolha. Por quê? Porque se for medo, querido, a fé foi embora. Vocês acham que Deus, ele é bobo? Essas horas tem que responder não bem alto, que se trata de Deus, tá? Vamos de novo. Vocês acham que Deus é bobo? Nossa, tá vendo como eles o temem, ó Pai? Né? Então vocês não acham que Deus é bobo, né? Você acha que Deus é o tipo de ser que chove no molhado? Muito bom, tá vendo, Pai? Estão te chamando aqui. Agora, por que será que Deus disse 365 vezes a palavra e a ordem não? Não? Ele disse 365 vezes não? Querido, é porque é uma ordem clara dele dizendo para você não temer, porque se temer ele está fora. Se o medo for o império da tua vida, ele está fora. Por isso que ele está dizendo não temas. Se você tiver medo, eu não vou poder participar disso. Isso aqui, querido, é tão sério. É que Deus nos salva, mas Deus não tira a nossa humanidade. Deus nos salva, nós somos seres eternos, nós vamos morar no céu, nós somos seres espirituais, mas Deus também não tira a nossa humanidade. Então a gente tem medo. Aliás, o medo é o sentimento, mais democrático da humanidade. Ninguém pode falar que um dia não teve medo. Ninguém aqui vai dizer, não, eu nunca tive medo. Não, é o sentimento mais democrático, todo mundo tem. O grande problema, querido, é que muitas vezes o medo não é só um sentimento. O medo também, querido, é um espírito que você tem que cuidar, para que ele não domine e governe a tua vida. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, medo. Ou seja, o medo é um espírito, que se você der vazão para ele, ele vai lá dominar. Você bem sabe como é que funcionam os espíritos malignos. Você sabe disso. A Bíblia diz que quando nós oramos e repreendemos demônios na vida de uma pessoa, a casa fica como? A casa que é você. Nós cantamos aqui. Essa casa é sua casa. Que casa você está falando? Teu coração. Quando você tira os espíritos malignos de um ser humano, a casa dele fica vazia e limpa. Deus entra, tira as coisas do lugar. Eu sou tua casa. É bíblico. Tira as coisas do lugar. Quando você tira um demônio, Deus entra ali dentro e Deus arruma a casa. O que acontece com os espíritos demoníacos? A Bíblia diz que eles saem do corpo da pessoa e vão para lugares áridos. Tem lugares, pastor, que são específicos para demônios. Lugares áridos, lugares escuros, ambientes pesados. Sabe aquele ambiente que tem muito palavrão, tem muita sacanagem, tem muita desgraça? Então, é ambientes áridos, é lá. A Bíblia diz que os demônios saem dali, de um corpo, de uma pessoa, e vai para lugares áridos. Aquele lugar que você entra, pisa lá e fala assim, isso aqui está pesado. É um lugar árido. Gosta de lugar ruim, porque gente ruim gosta de lugar ruim. Gente boa gosta de lugar bom. Então desconfie se você é o cara que se diz humilde e simples e vive na bagunça. Muito cuidado. Aí vai vendo. Pega. A Bíblia diz que esses demônios passam por lugares áridos e encontram outros 7 demônios piores do que ele. Porque eu disse aqui que lugar bagunçado, lugar avacalhado tem mais demônio. Então ele vai lá e chama aquele. E volta lá para aquele corpo que ele saiu, com esses outros 7 piores, vendo se há espaço, se está vazio, porque a casa está arrumada e ele tem que entrar ali e bagunçar. Ok?
Então, cuidado, porque o medo, ele é um espírito maligno e demoníaco que não pode governar a tua vida. Como assim governar? Porque quando o Espírito Santo entra na minha vida, o apóstolo Paulo diz que eu já não vivo mais eu, mas há uma nova vida dentro de mim, ou seja, eu começo a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O escritor aos Romanos, que é o próprio apóstolo Paulo, diz que a característica do Filho de Deus é que ele é conduzido, ele é guiado, ele é tutoriado pelo Espírito Santo de Deus. Já não basta ser a minha vontade, é o Espírito Santo quem me conduz. Então você tem que verificar se as atitudes que você toma não estão sendo guiadas pelo medo. Eu não oferto generosamente, escandalosamente, eu não entrego tudo porque eu tenho medo. Então, cuidado com os espíritos que podem estar conduzindo a sua vida, amém? Então, muito cuidado com o medo, porque além de ser um sentimento democrático, o medo é totalmente diferente de prudência. Por exemplo, eu estou com medo porque eu estou andando aqui. É óbvio, mas isso não é medo, isso é prudência. Medo é coisas que podem acontecer, podem. Aconteceu não, mas você estaria atormentado com aquilo. Eu vou dizer uma coisa, querido, Deus é o Deus que nos livra de todo medo, amém? E hoje é o dia que você vai sair curado disso aqui na tua vida. Curado, amém? Então, veja, o medo é algo tão sério que Jó 3,25 ele diz o seguinte: aquilo que eu temo me e o que receio me há com... Veja, se pela fé, até apareceu no telão aqui. Se eu tenho fé em Deus, eu espero que Ele venha em minha causa. Até porque isso é esperança. Eu estou esperando que Deus venha na minha vida, eu estou com fé. Então eu atraio a mão de Deus na minha vida, mas quando eu estou com as expectativas ruins o tempo todo da minha vida, dominado pelo medo, esse mesmo espírito atua da mesma forma. Ele vem e me sobrevém. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com o medo, querido. Porque aquilo que você tem medo pode acometer você, pode vir sobre você. É isso que Jó explicou. Jó disse, cuidado com o medo. Se você ficar temendo com medo, o medo vai vir sobre você. Porque o medo é um espírito. Em contrapartida, querido, nós também temos o espírito de fé. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz, tendo, porém, o mesmo espírito como está escrito, eu criei, por isso é o que eu falei. Também nós cremos, por isso também. Então, a fé é um espírito e o medo é um espírito. E eu li no começo que Deus não nos deu o espírito do medo. Qual o espírito Deus nos deu? Deus nos deu o espírito de fé. Então, se eu for dominado por um, eu não vou estar sujeito ao outro. Amém? Podemos então começar a pregar aqui? Isaías 41, verso 10. Essa ordem famosa que você conhece. Não temas, porque eu sou contigo. Como é que eu faço para não ter medo? Primeiro, eu acredito que Deus é comigo. Deus é contigo. Essa é a principal razão pela qual você não tem que ter medo. Por quê? Porque Deus está com você. Então, o que é que podem fazer contra você se Deus é com você? Se Deus é com você, quem é que vai ser contra você? Por que você está com medo? Você não está entendendo quem é que está cercando a tua vida. Você não está entendendo quem é que está cuidando da tua vida. Você não está entendendo quem é que está zelando pela tua vida, guardando você. Você está com medo por quê? Você esqueceu quem é que está contigo. A Bíblia diz que até a consumação do sexo, Deus estaria conosco. Aliás, Jesus Cristo disse que Ele é Emanuel. Por que Jesus fala, me chame de Emanuel? Jesus está falando, me chame de Emanuel. Por que Jesus está falando, me chame de Emanuel? Porque Emanuel significa Deus conosco. É por isso que ele está dizendo, eu vou estar com vocês, razão pela qual vocês não têm que ter medo. Pastor, por que eu estou com medo? Porque você esqueceu quem está com você. É básico. Como é que você chegou até aqui, querido? Tantos livramentos, tantas coisas. Querido, quanta história você tem de livramento, de graça, de milagre para contar. Coisas, agora, Tiago, no teu casamento que não era para acontecer, Deus proveu. Sabe por quê? Porque Deus era contigo. Não precisava ter ficado ansioso, não precisava ter ficado com medo. Está casado, está feliz da vida. Tudo que tu passou, pastor Cassiano, tudo que passou na vida, se você não conseguir olhar para trás e falar, Deus estava comigo, Deus esteve comigo, é loucura. Tudo que vocês passaram e estão sentados aí, você assistindo, Deus estava com você. Então no momento de medo, lembre-se, Deus estava comigo, Deus está comigo.
Era para tua família não mais existir. Era para você nem estar aí. Só tá, porque Deus estava com você, mesmo sem você perceber e ver. Aí ele fala, não te assombres. Não fica criando assombração. Tem gente hoje aqui criando histórias absurdas na cabeça do que é que pode acontecer no futuro, e Deus está falando, para com isso. Por quê? Por que para com isso? Porque o medo é um espírito. Se você exercer fé no medo, ele vai vir sobre você. Então não fica sonhando com coisa louca. Mas aí o que pode acontecer, meu irmão, não sonha com esse tipo de coisa, sonha com coisas boas. A Bíblia diz que tudo que tiver virtude, tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for agradável, nisso pensai, sobre isso falai. Você tem que falar coisa boa, tem que viver coisa boa, tem que estar com um sorriso no rosto, tem que estar profetizando vida, porque é para isso que você foi chamado, querido. Então não fica se assombrando, e agora, como vai ser? E se a porta se fechar? E se não me ligar? E se não vender? E se não acontecer? Deus está falando, não faz isso. É uma ordem, eu sou com você, não faz isso. Se eu estou contigo, você não vai fazer isso. Porque eu sou o teu Deus. Ai, é que eu... Tá, peraí, só um minuto, só para entender. Deus é o teu Deus? Sim. Então, se Ele é teu Deus, tu não pode fazer isso. É uma premissa. É uma verdade lógica. Se eu ficar me assombrando, Deus está falando, eu não sou o teu Deus. Porque se você se assombra acerca do teu futuro, é você que está fazendo o teu futuro. Agora em Jeremias 29:11, a Bíblia diz que Deus tem planos para o meu futuro. E são planos de bem e de paz para me dar um fim de prosperidade, alegria e de bênção. Se eu fico me assombrando acerca do meu futuro, querido, eu estou dizendo, é porque eu dirijo o meu futuro, eu governo a minha vida, eu escrevo a minha vida, e Deus está falando, eu não sou o teu Deus. Porque o dia que você disse que eu era teu Deus, você abriu mão da tua vida, abriu mão da tua vontade, abriu mão do teu futuro para eu dizer o que ia acontecer. Deixa eu te falar, querido, teus erros, teus pecados, tuas situações não pegam Deus de surpresa. Ele ainda continua tendo controle de tudo na tua vida. E os planos dele não podem ser frustrados. Tem gente talvez aqui que chegou aqui achando que frustrou algum plano de Deus. Eu vim dizer para você, você não frustrou, porque plano de Deus, querido, não é frustrado pelo teu erro, não é frustrado pelo teu pecado, não é frustrado pela tua incompetência, querido. O plano dele, querido, depende da competência dele. Ele chama as pessoas, ele escolhe as pessoas, ele capacita as pessoas. E glória a Deus, querido, que você identificou que você tem tudo para estragar esse plano. Porque na verdade, querido, quando você identifica que tem tudo para estragar, aí ele fala que bom, a glória aqui não vai ser dele, vai ser minha só. Eu te ajudo. Eu te ajudo. E te sustento com a minha destra. Te sustento com a minha destra. Destra significa mão direita. A Bíblia diz que Cristo Jesus está à destra de Deus. Destra também significa justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Que mão é essa? Que mão é essa que ele está falando que nos sustenta? Que mão é essa que ele está falando que nos sustenta? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Cristo Jesus pecou? Cristo Jesus conheceu o pecado? Ele fez pecado por nós. Ele falou assim, pode vir todos os pecados da humanidade. Vem, pecado do Luca, Marcelo, todo mundo vem para cá, pode vir para mim. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje eu sou santo, hoje eu sou filho, hoje eu sou amado, hoje eu mereço as melhores coisas dessa terra, sabe por quê? Porque ele se fez pecado no meu lugar. Então quando Isaías está afirmando, volta lá, quando Isaías está afirmando que ele me sustenta com a sua destra fiel, é porque em algum momento na tua cabeça você diria, eu não mereço esse sustento, eu não mereço essa ajuda, eu não mereço essa provisão, e ele está falando, de fato não merece, é por isso que eu te sustento com a minha destra fiel. Quando ele fala isso, ele está dizendo, eu te sustento por causa de Cristo Jesus, eu te sustento por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, eu te sustento por causa do meu Filho Jesus Cristo, eu te sustento por causa do sacrifício de Jesus na tua vida, porque ele é a minha destra fiel. Eu te sustento porque Cristo Jesus pagou o teu preço, pagou o teu pecado, pagou a tua maldição, e ele é a tua justiça. É por isso que eu te sustento. Agora olha que coisa mais linda. A minha grande pergunta hoje, Lavínia, é que mão é essa, que destra é essa, e quem de fato é esse Deus? Quem é esse, querido, que só tinha os nossos pecados? Poderia nos apedrejar, não nos apedrejou. Poderia nos matar, não nos matou. Substituiu
a mim e a você. Essa é a destra fiel que te sustenta, que te guarda, que te blinda. Agora, olha que interessante, gente. Eu também concordo que muitas vezes nós podemos ser acometidos pelas fraquezas e pelas dores da vida. E talvez você esteja aqui hoje vivendo exatamente isso, querido. Você está angustiado, você está sofrendo, talvez o medo está ali tentando beirar. Mas no fim você pode transformar em algo muito, mas muito bom na tua vida, isso, sabia? Isso pode se tornar, na verdade, a melhor coisa para mim e para você. E eu louvo ao Senhor porque que bom que Jesus não desiste de nós. Que bom que Deus não desiste de nós. Eu louvo ao Senhor porque que bom que Jesus não desiste de nós. Isso é tão incrível que em 1 Coríntios 12, 7, presta atenção. Por que muitas fraquezas vêm? E na verdade isso é até bom para nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Não, é 2 Coríntios 12, 7, deve ser. 2 Coríntios 12, 7, desculpa. Olha o que Paulo está falando aqui. Olha só. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na... Mensageiro de quem? Para me esbofetear a fim de que eu não me... Deus permitiu Satanás vir me dar uma atormentada para eu baixar minha bola. Para eu lembrar que eu não tenho que temer, porque Ele me sustenta, Ele me ajuda, Ele me guarda, Ele cuida de mim. É por causa da destra dEle que eu sou sustentado, porque às vezes a gente esquece, querido. Às vezes nós somos com muita revelação, às vezes nós somos o Mr. M da oração. E aí Ele deixa um espinhozinho na carne e vir dar uma atormentada em mim e você, para a gente, abaixa a bola. Na verdade, querido, isso aqui é quando Deus liga em mim, em você, o modo mais lindo e de gesto de amor que Deus pode ligar. É o modo dependência, querido. Ele coloca você numa aflição profunda, querido, para você não se exaltar e lembrar que é por causa dEle, é por Ele, é por amor a Ele, é o tempo todo. O texto continua e o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 8 o seguinte: por causa disso, eu 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Eu não sei se você está entendendo, mas quando um judeu fala 3 vezes, significa que ele orou insistentemente para que aquilo assumisse dele. Paulo estava numa fase da vida em que ele tinha revelação de tudo. Falavam, Paulo, tem uma irmã lá na casa que está mal. Tranquilo, me dá um pano aí. Deixa eu limpar meu suor aqui, ó. Leva lá para ela. Esse era o nível que o apóstolo Paulo estava andando. É o que ele estava fluindo. Alguém cai da janela, ele ora e ressuscita. Esse era o nível. E de repente agora ele está orando 3 vezes. Poxa, o que aconteceu com o homem que passa um pano na cabeça e resolve todos os problemas? Que o suor dele resolve problemas de cura em coisas incuráveis. E agora ele está tendo que dobrar o joelho 3 vezes. Por quê? Porque o mensageiro de Satanás foi autorizado para atormentá-lo, para que ele não se exalte e o modo dependência seja ligado. Querido, talvez aquilo que você encara como a pior tribulação da tua vida, na verdade é o maior presente de Deus, que Ele autorizou o próprio inferno a não matar você, querido, mas poder ativar em você um modo de oração e humildade que há muito tempo estava faltando. Que há muito tempo não existia mais. Sabe por quê? Sabe as pessoas mais apaixonadas por Jesus, a estação que eu encontro elas? As pessoas que mais estão orando e se movendo, normalmente é numa fase ruim. Está de propósito, sem café, sem chocolate, jejum, tal. Pode vir, tem alguma tribulação acontecendo. São a raridade da raridade as pessoas que eu encontro esse mês. Eu vou ficar 40 dias na água, por gratidão. Ai, meu querido, não, sempre tem uma tribulaçãozinha, mas é Deus dizendo, é porque eu não desisto de você que eu ligo o modo dependência, para você descobrir que na verdade, você sempre foi dependente de mim. O que Paulo descobriu, querido, é o que já era fato, ele sempre dependeu de Deus, mesmo quando o suor estava curando, mesmo quando a revelação do céu estava lá, mesmo quando era um perseguidor da igreja, ele estava dependendo de Deus. E é só isso que muitas vezes acontece quando o medo é liberado na minha e na tua vida, é Deus dizendo, você depende de mim, tenha consciência disso, até porque, querido, eu sempre dependi de Deus, mas nesses momentos eu não tenho dúvida. Nesses momentos eu não tenho dúvida alguma.
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Queridos, quantos querem ser fortalecidos pelo Senhor? Quantos querem ser fortalecidos pelo Senhor? Então começa a admitir que tu é fraco. Quantos querem ser ajudados pelo Senhor aqui? Então começa a dizer: Deus, eu não consigo sozinho. Mais do que isso, querido, começa a ter vida de oração. Porque se você tiver vida de oração, você está sinalizando para Deus: eu não consigo, por isso que eu estou orando. Sabe por que eu estou aqui destinando tempo de palavras? É porque eu entendo que eu não posso sair daqui sem uma resposta. Sabe por que eu estou vindo no culto aqui, que a chuva não me parou, tal? É porque eu estou indo lá, porque eu sei que eu preciso de uma resposta. Você está, através das tuas atitudes, da tua vida, dizendo: Deus, é que eu preciso. Querido, que a nossa oração, a nossa vida não sejam frases bonitas, mas seja um tempo de qualidade com o Senhor, porque a única forma de você vencer o medo é confiando em Deus. E eu vou te dizer uma coisa: sabe por que as pessoas têm dificuldade, Jane, de confiar em Deus? Sabe por quê? Sabe por que as pessoas têm dificuldade de confiar em Deus? Porque elas não o conhecem. Sabe por que tu confia no Paulo? Tu conhece ele. Sabe por que a gente ora e ainda fica atribulado? É porque está faltando intimidade com o Senhor, querido. Sabe como é que eu sei que eu posso confiar algo na mão do pastor Cassiano? Eu sei que não vai dar problema. Porque eu confio nele, por quê? Porque eu conversei com ele, eu tomei café com ele, eu sei quem ele é. Sabe por que nós estamos orando e estamos levantando, querido, da oração com a tribulação e a aflição ainda no peito? Porque está faltando tempo com o Senhor para descobrir quem ele é. Deus é um Deus, querido, que não quer um relacionamento contigo de um culto. Deus quer um relacionamento contigo de uma vida. Ele quer intimidade com você. O dia que você aprender a conhecê-lo. O que Isaías começa a falar assim: não temas, porque eu sou contigo. A gente esquece quem é ele. Por isso a gente fica com medo. Amém? Então vamos continuar aqui, para a gente ir rumo ao encerramento. Tá bom. Salmo 27. Salmo 27. Algumas verdades acerca desse texto que eu quero compartilhar contigo antes da gente encerrar. O Senhor é a minha, e a minha, de quem terei medo? Questionamento. Querido, ele é a tua luz. Parou para pensar no significado disso? Significa que ele vai trazer clareza a toda a escuridão da tua alma e da tua vida. Ele é a tua luz. Ele vai iluminar. Talvez você está esperando a resposta de alguém. Ele está dizendo: eu sou a tua luz. Eu vou iluminar a escuridão que te afronta. Ele diz: e minha é a salvação. Mais do que ele te salvar, a Bíblia diz que ele é o Salvador. Ele não só proporciona a salvação, ele é o Salvador. Ele continua dizendo: de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu vou ter medo do quê? Se o que tem de forte em mim é Ele. Nunca fui eu. É que eu estou me sentindo fraco. Então o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Até porque essa fraqueza que está aparecendo para você é só Deus falando: tá tudo bem, sempre foi assim, tu sempre foi o fraco da história. Pastor, mas é que assim eu estou meio debilitado. Tá tudo bem, querido, não mudou nada. Porque quando tu estava forte também, tu nunca foi a força da tua vida. Eu só estou mostrando para você que a força da tua vida sou eu. Eu só estou ligando para você o modo dependência, para tu cair na real e saber que mesmo que amanhã tu se sinta o Superman, tu sempre foi dependente de mim, nunca mudou. Esse é o fato que nunca mudou. O texto continua dizendo no verso 2, o seu salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele começa a dizer: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Se você for perseguido, Deus vira a mesa da história. Tem pessoas jogando com a tua vida. A Bíblia diz: Deus sendo teu Deus, Ele vira a mesa da história. Herodes foi e prendeu Pedro. Pedro estava na cadeia. Amém? A igreja estava orando. E de repente o homem se gabando que prendeu o apóstolo Pedro, anjos de noite visitam lá, abrem o portão de maneira automática, abrem o portão, fala: Pedro, levanta. O Pedro, acorda meu filho, é o anjo, eu vim te buscar, me dá tua mão, vem aqui. E o anjo vai saindo com Pedro de todas as portas.
todo mundo armado tal, e ninguém fica vendo, porque Deus é acostumado a virar o jogo da mesa da tua vida. Ele, vira a mesa. Aqueles que estão te perseguindo, aqueles que vão te matar, ele vira o jogo e você sai como vencedor, e eis como palhaço da história. Esse é o meu Deus, é o teu Deus, que se a gente confiar nele, ele está falando, você não precisa ter medo, eu viro o jogo da história. Não interessa como é que está, eu viro a mesa, eu inverto o jogo. Aquilo que era para ser para desgraça, eu transformo para graça. Aquilo que era para ser para maldição, eu transformo em bênção. Os irmãos de José fizeram todo mal para ele, e no fim da vida José coça a cabeça e fala, na verdade, todo o mal que vocês fizeram para mim, na verdade foi bom, porque Deus virou o jogo da mesa da minha vida, ele chutou o balde, quebrou o pau lá e mudou a história da minha vida. O mal que vocês fizeram, ele transformou. Dia seguinte, Herodes tem que dar um discurso. E como ele vai explicar que Pedro escapou? Ele prepara um discurso muito bem preparado. Isso é bíblico. E ele dá o discurso e o povo começa a dizer, isso não é homem? Isso é um Deus falando? E a Bíblia diz que esse homem não deu glória a Deus, e por conta disso foi comido por bichos. Amém? Deus vira a mesa da história da tua vida. Deus continua dizendo, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Não sei se você está entendendo. Querido, eu gosto muito daquele texto em que eu vejo Eliseu. Acorda de manhã, o profeta dele, o moço dele fala, Eliseu, deu ruim. Por que deu ruim? Olha aí, ó. Eliseu olha, tem um exército gigante da Síria para destruir Eliseu. E Eliseu olha para o menino e fala, Senhor, abre os olhos desse coitado aí. Os olhos de Geazi se abrem, e quando os olhos de Geazi se abrem, vê carruagens de fogo, anjos de Deus ao redor de Eliseu, e ele fala, nossa, o que é isso? Tem muito mais conosco do que o que tem lá fora, tem muito mais para nos proteger e nos guardar do que é contra nós. Quem de fato será contra nós se o Senhor é conosco? E naquele momento ele fica em paz, ele fica tranquilo. Querido, deixa eu te falar, rei Josafá passa uma tribulação, uma afronta, o exército da Síria está contra ele, assírios, toda aquela confusão. Ele vai no altar, fala com o Senhor, um anjo do Senhor desce e mata 185 mil soldados. Deus vira o jogo da história em favor daqueles que o temem e confiam nele. Verso 4, engraçado isso aqui. Davi era um homem rico. Davi era um homem, ele tinha tudo, ele era o rei, era o cara mais hypado da época. Abriu uma live, já dava 100 mil pessoas na live, famoso, fã-clube. Ele dizia, uma coisa eu peço, eu tenho tudo, mas uma coisa eu peço. Eu tenho tudo, mas uma coisa eu tenho que pedir. Eu tenho tudo, mas tem uma coisa que não supre tudo que eu tenho. Tem algo que eu posso ter tudo, mas o tudo que eu tenho, toda a fama, o dinheiro não substitui uma coisa. Não substitui, nunca vai substituir. Ele chega à conclusão, no mesmo salmo que ele está falando que ele não tem medo quando vem a guerra, até porque Saul perseguiu ele várias vezes. Ele está falando, não tenho medo quando estoura a guerra, mas eu vou pedir uma coisa eu peço. E eu vou buscar, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa eu peço, é que eu quero ter tempo contigo, eu quero estar em oração, eu quero te conhecer mais, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Quem é que vai ser contra mim? Eu quero te conhecer mais, é isso que eu peço. Eu não quero mais servos, mais servas, não precisa mais reinos, não precisa mais riqueza aqui dentro, não precisa mais luxo. Tem uma coisa que queima no coração de quem é escolhido por Deus, é que eu quero Deus, eu quero Ele, eu quero conhecer Deus, eu quero experimentar o que Ele tem para mim, eu quero ouvir a voz dEle, é isso que eu quero. Verso 5.
Pois no dia da adversidade, fica tranquilo, querido, Deus sabe que tu é fraco, tu fica com medo, tu treme as pernas, e Ele sabe que o dia mau chega na tua vida, mas Ele está falando assim, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Imagina o povo entrando na cidade, onde é o pavilhão de Deus? É ali, ninguém entra. Ele está no pavilhão de Deus. Não é do pastor Lucas, não é do pastor, não. É o pavilhão de Deus, ninguém entra ali, é o pavilhão de Deus. Imagina a guarda armada ali, você é louco? Vai entrar no pavilhão de Deus, tá maluco? No recôndito do seu tabernáculo, Ele vai me acolher. Ele vai me acolher dentro do tabernáculo, vai me proteger lá dentro. E mais do que isso, Ele me eleva sobre uma rocha. Eu não sei, querido, se você tem noção, mas o recôndito do tabernáculo, tudo é no centro do acampamento de guerra. Não é à toa que Washington DC, nos Estados Unidos, é no meio da nação. Não é à toa que Brasília, em tese, é para ser no meio da nação, porque é o lugar mais protegido que se tem numa nação. É neste lugar que Deus te leva no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia da dificuldade. Ele te coloca no lugar mais protegido, querido. Então se sinta seguro quando a adversidade bater na tua porta. Agora, e aí quando isso acontece, o verso 6 diz que agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo eu vou oferecer sacrifício e júbilo. Agora é adoração, culto pentecostal. Eu vou rodar e dar glória a Jeová. Cada glória que eu dou é um demônio que cai e vai. É isso, eu vou adorar a Deus. É o que ele está dizendo. Entendi isso, agora eu vou adorar. Agora eu vou, agora eu vou para cima. Agora o que me chama muito a atenção, querida, é que eu disse que o medo é um tipo de espírito e a fé é outro tipo de espírito. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que quem tem fé se aproxima de Deus e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, o medo me afasta, mas o espírito de fé me aproxima. Agora vamos ver aqui o seguinte, querido. Qual era o medo de Davi? Verso 9. Qual era o medo de Davi? Verso 9 do Salmo 127. Olha o medo que Davi tinha. Esse é o verdadeiro medo da nossa vida. É esse medo que a gente tem que ter. Não, minha filha, Salmo 27, verso 9. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, a minha salvação. Vou ler de novo. O medo dele, querido, não era o exército mais forte e armado. O medo dele, querido, não era as aflições da vida. O medo dele já era não ter mais acesso. O medo dele não era mais ter contato com o Senhor. O medo dele é ficar longe de Deus. Tanto que quando ele peca, ele está diante do palácio, ele fala: Senhor, pode tirar tudo de mim. Tira tudo. Só não tira a tua presença da minha vida. Porque sem tua presença eu não vivo. Com as riquezas do palácio, que eu posso ficar sem. Com todas as coisas eu posso ficar sem. Com status eu posso ficar sem. Só não tira a tua presença da minha vida. Eu não posso ficar sem tua presença. Moisés, querido, Deus falou: Moisés, eu vou dar vitória para você. Meu anjo vai à frente. Eu vou abrir portas. Eu vou fazer o tendel. Eu vou abençoar. Só eu não vou. Ele falou: Senhor, então risca meu nome do livro da vida. Eu também não quero ir, porque para mim não importa a vitória, não importa a alegria, não importa que se eu não estiver com o Senhor. Querido, quem sabe você está vivendo esse momento, querido, para você entender que a presença de Deus é mais doce de fato do que o mel, que a presença de Deus vale mais do que o ouro. Quem sabe você está vivendo o tempo que você está vivendo, querido, para você valorizar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa e entender que o que apavora Davi, o que apavora aqueles que são segundo o coração do Senhor, é justamente isso, querido. É saber que Deus talvez esconda o rosto. É não ver mais a face do Senhor. Não ser rejeitado por Deus. Porque Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, a minha salvação. Continua, vamos ler esse texto até o final. Verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu tenho medo de ser desamparado, mas eu também sei quem o Senhor é. Se eu for esquecido pelos meus pais, o Senhor vai me acolher. No verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Verso 12,
Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Verso 12, verso 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus tem algo muito melhor e eu ainda vou ver nessa vida. É nesse tempo que eu vou ver. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Acabou? Queridos, o que apavorava Davi era ficar sem Deus, era ficar longe do Senhor. Porque quando Deus está conosco, querido, o medo tem que partir, o medo tem que ir embora. A minha pergunta aqui hoje, querido, você pode fechar os seus olhos. Tem alguém aqui que sabe que precisa voltar a estar mais conectado e mais perto do Senhor, querido? Se você é essa pessoa, querido, que hoje quer voltar aos caminhos do Senhor, levanta a tua mão aí no teu lugar.